A gente vive num mundo onde, a cada minuto, um universo de texto é criado. São e-mails, notícias, posts em redes sociais, é muita coisa. Mas como é que todo esse caos é organizado? Como a informação certa chega até nós? Pois é, a resposta está no jeito como as máquinas, aos poucos, aprenderam a ler e a organizar o nosso mundo digital. Vamos começar com uma pergunta que com certeza todo mundo já se fez alguma vez. Como é que a caixa de entrada do e-mail parece fazer mágica, separando o que é importante do que é lixo eletrônico? A resposta para isso é uma tecnologia super poderosa chamada categorização automatizada de textos. E olha, ela está em muito mais lugares do que a gente imagina. Para entender o porquê essa tecnologia é tão fundamental, a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema. Nós vivemos literalmente no meio de um dilúvio de informações. A quantidade de texto digital que é gerada a cada segundo é simplesmente colossal. Antigamente, a informação ficava no papel, né? E organizar tudo isso era uma tarefa manual, lenta, bem cara. Hoje, com tudo digital, o volume explodiu de um jeito. A verdade é que seria impossível para qualquer grupo de pessoas ler, entender e organizar todo esse conteúdo. Simplesmente não tem como, a gente não dá conta. E é exatamente aí que a tecnologia entra como a grande solução. Pense na categorização de textos como um tipo de bibliotecário. Um bibliotecário super inteligente e incrivelmente rápido, que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, só para organizar a biblioteca digital do mundo inteiro. A definição oficial é até que bem direta. É o processo de ensinar uma máquina a pegar um pedaço de texto e dar para ele um rótulo, uma etiqueta, de uma lista que já existe. É como sair etiquetando tudo, só que de forma automática e numa escala que a gente nem consegue imaginar. Isso traz a gente de volta para o nosso dia a dia. A filtragem de spam é o exemplo mais clássico, claro. Mas essa tecnologia também é o que agrupa as notícias nos portais, sabe? Ou analisa se a avaliação de um produto na internet é positiva ou negativa. Enfim, ela está por toda parte organizando a nossa experiência digital sem que a gente nem perceba. Certo, mas como isso funciona na prática? Um computador não lê as coisas como a gente. Então, antes de qualquer análise, o texto bruto precisa passar por uma verdadeira faxina, uma preparação para que a máquina consiga de fato entender alguma coisa. Esse processo todo segue uma espécie de linha de montagem. Primeiro, o texto que interessa é coletado e extraído. Depois, ele é quebrado em pedacinhos menores, que a gente chama de tokens. E por fim, esses tokens passam por uma baita limpeza e padronização para tirar todo o ruído. A melhor forma de entender isso tudo é vendo acontecer. Então vamos pegar uma frase bem simples e acompanhar a jornada de transformação dela, passo a passo, para que uma máquina possa finalmente entendê-la. Bom, aqui está a nossa frase original. Para nós humanos, a mensagem é super clara. Mas para uma máquina, isso aqui está cheio de sujeira. Coisas como pontuação, letras maiúsculas, até o emoticon. Nada disso carrega o significado principal. O mesmo vale para palavras muito comuns, como esse e é, que não ajudam muito a definir o tema central. Então, começa a faxina. O ponto de exclamação e o emotinho vão embora. A letra E maiúscula vira minúscula. E as chamadas stop words, que são essas palavras super comuns como esse e é, também são removidas. Elas aparecem tanto que não ajudam a máquina a focar no que realmente importa. No final, o que sobra é só a essência. Filme, muito, bom. Aí vem uma etapa bem inteligente chamada derivação, ou stemming. A ideia aqui é reduzir as palavras ao seu radical. No nosso exemplo, filme poderia virar film. Por que fazer isso? Para que a máquina entenda que filme, filmes e até filmagem são, na essência, a mesma coisa. É uma forma bem esperta de agrupar variações da mesma ideia. Ok? O texto está limpo, está padronizado. Mas ainda temos palavras, né? E a máquina precisa de outra coisa. O próximo passo é a tradução. A verdadeira ponte entre a linguagem humana e a linguagem do computador. Esse aqui é o ponto crucial de tudo. Para um computador, as palavras filme, muito e bom não significam absolutamente nada. A única linguagem que ele realmente entende é a matemática. Portanto, a gente precisa, de algum jeito, converter essas palavras em números. Uma das maneiras mais clássicas de fazer isso é com um modelo chamado Bag of Words, ou saco de palavras. A ideia é até que bem simples. Ele cria um vocabulário com todas as palavras únicas que aparecem no texto. E depois representa cada documento como um vetor, que é basicamente uma lista de números. E essa lista só conta quantas vezes cada palavra do vocabulário aparece ali. A ordem das palavras é totalmente ignorada, como se elas tivessem sido jogadas num saco e misturadas. Só que essa simplicidade toda tem um preço. Perder a ordem das palavras pode mudar completamente o sentido de uma frase. Pensa só na diferença entre o vírus destruiu o paciente e o paciente destruiu o vírus.
As palavras são as mesmas, mas o resultado é o oposto. Além disso, o contexto se perde. A palavra carro pode ser algo afetuoso, como em meu caro amigo, ou algo de alto custo. Sem o contexto, a máquina fica totalmente perdida. E assim a gente chega na etapa final. Já temos nosso texto todo limpinho e transformado numa lista de números. Agora, o algoritmo de aprendizado de máquina entra em cena para fazer o julgamento e finalmente atribuir uma categoria. E essa atribuição de categoria pode acontecer de duas formas principais. Ou um documento recebe uma e apenas uma categoria, ou ele pode ser associado a várias categorias ao mesmo tempo. Vamos ver bem a diferença. A classificação de rótulo único é uma escolha do tipo ou um ou outro. Um e-mail ou é spam ou é não spam, não tem meio termo. Já a classificação de múltiplos rótulos é bem mais flexível. Imagina uma notícia sobre uma obra de arte que foi criada por uma inteligência artificial e vendida num leilão. Ela pode ser categorizada como tecnologia, investimentos e arte, tudo ao mesmo tempo. Faz sentido, né? Então, quando a gente junta tudo isso, a limpeza do texto, a transformação em números e o julgamento final, o que a gente criou foi exatamente isso. Um sistema que ensina ao computador a ser o organizador definitivo, o bibliotecário mais eficiente que a humanidade já conseguiu criar para lidar com esse nosso oceano de informações digitais. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão para o futuro. Essa capacidade das máquinas de entenderem a nossa linguagem natural está só começando a mostrar seu verdadeiro potencial. Se elas já conseguem categorizar o nosso mundo com essa eficiência toda, o que será que elas vão ser capazes de criar, interpretar e prever daqui para frente? O próximo capítulo dessa história, bom, ele já está sendo escrito.